Bom dia! Na graça e na paz, hoje é 18 de abril, é sexta-feira. E você, minha amada, como está a tua sexta-feira? Te convido a estarmos juntas na Rua Paulatã 444, às 19h30, para o culto da vitória, libertação e cura divina. E Salmo 56,4 diz: em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? Tem sentido medo, amada? Alguém tem muitas vezes criticado, ou você tem andado sentindo medo? Tantas notícias temos ouvido, né? De roubo, coisas que estão acontecendo. Basta ligar a televisão e ver as notícias, né? Então, não se preocupe. Quem poderá fazer o mortal contra você e contra mim? Nada. O importante, né, minha amada, é uma reputação. Alguns insistem que ela deve ser prezada a todo custo. Outros dizem que é mais importante desenvolver um bom caráter do que uma reputação importante. Mas Deus valoriza a ambas. É verdade. De acordo com a Bíblia, Jesus cresceu em sabedoria, em créditos com os outros e com seu Pai. Embora você não possa garantir que todos gostarão de você o tempo todo, não é verdade? Não conseguimos agradar todo mundo. Nem Jesus conseguiu. Você pode seguir o exemplo de Jesus e viver de modo que esteja ganhando a reputação de ser uma pessoa sábia, uma seguidora de Deus. Eu tenho vivido isso, minha querida. Quantas pessoas falam de que o Cidinho, meu docinho, houve uma mudança grande pela mulher que eu sou. E eu digo, além de tudo isso, o mais importante é que o Deus poderoso entrou no nosso casamento, melhorou nossa vida e fez uma mudança muito grande. Então eu peço agora ao Pai Todo-Poderoso que o Senhor purifique o teu coração, os teus atos e as tuas motivações e permita que tudo que você faça seja para a glória de Deus e não para a sua glória, porque Deus ama aqueles que glorificam a Deus. Você sabe a história do bom samaritano? O bom samaritano, um modelo de comportamento correto em vários sentidos, não é assim? É um bom exemplo de limites quando devem ser observados ou violados. Imagine por um momento como seria a história se o samaritano fosse uma pessoa que não fosse bondosa, que não tivesse caráter, ou que não tivesse ali a sabedoria, ou não tivesse ainda que existe dele, né? A reputação. Você deve conhecer a história de um homem que viajava de Jerusalém a Jericó e ele foi assaltado. Os ladrões rasgaram sua roupa e o espancaram, deixando-o moribundo naquele chão. Um sacerdote, um levita passaram por ali, do outro lado da estrada, e não fizeram caso do homem ferido. Mas um samaritano compadeceu-se dele, fez curativo em seus ferimentos, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, o samaritano deu-lhe algum dinheiro ao dono daquele lugar e disse: cuide deste homem, cuide dele. Quando voltar, pagarei por qualquer despesa extra que houver. Vamos abandonar a história nesse ponto? Suponha que o homem ferido acordasse nesse momento e dissesse: o quê? Você vai embora? Sim, vou. Tem alguns negócios em Jericó, responde o samaritano. Você não acha que está sendo um pouco egoísta? Eu pareço estar bem para você? Vou precisar conversar com alguém. Como Jesus poderá usá-lo como exemplo? Você não está agindo como um cristão, abandonando-me desse jeito na hora em que eu mais preciso? Muitas vezes nós falamos essas coisas, ou pensamos: me abandonou na hora que eu mais precisava, eu precisava conversar, eu estou sendo desprezada. E como fica aquela história do espírito de sacrifício? Puxa, acho que você está certo. Será negligência minha deixá-la aqui sozinho? Devo fazer mais por você. Adiarei a minha viagem por alguns dias. Assim ele fica com o homem por 3 dias.
Por 3 dias, conversando e tentando fazer com que ele sinta bem satisfeito. Na tarde do 3º dia, o mensageiro bate a porta e entra. Ele entrega ao samaritano uma mensagem de seus contatos em Jericó. Esperamos enquanto foi possível. Decidimos vender o camelo para outro. Teremos outro lote de animais daqui a 6 meses. Como você pode fazer isso comigo? O samaritano grita para o homem convalescente, sacudindo o bilhete no ar. Veja o que aconteceu. Você me fez perder o camelo do que eu precisava para meu negócio. Agora não posso entregar encomendas. Isso vai acabar minha atividade profissional. Como você pode fazer uma coisa dessas comigo? Em algum aspecto, essa história deve parecer familiar, não é? Talvez tenhamos o nosso comovido com a necessidade de alguém. Mas depois essa pessoa nos manipulou para que nós descêssemos mais do que havíamos planejado. Daí acabamos ressendidos, zangados, desesperados e por perder algo que precisávamos da vida. Talvez por dizer, perdi tempo com aquela pessoa, perdi tempo fazendo pastora e eu fui desprezada, fui anulada. Ou por outro lado, fizemos algo de alguém e pressionamos essa pessoa até que ela nos deu o que queríamos. Ela não nos concedeu por livre e espontânea vontade, mas porque nós ficamos em pressão. Muitas vezes a pressão acontece em casamentos. Pressiona, ao ponto que a pessoa se cansa, ao ponto que a pessoa se vai e ficou indignada conosco por ter dado, não é assim? Ninguém ali saiu ganhando para evitar esse tipo de situação. Precisamos olhar, minha querida, meu querido, para o que há dentro dos nossos limites, aquilo que somos responsáveis. Nós sabemos que a história do bom samaritano, que ele foi, viajou, deixou os cuidados daquele dono daquela hospedaria e quando voltou, ele pôde pagar ali o que precisava. O sentimento, muitas vezes, tem sofrido um forte golpe do mundo cristão. Já foram chamar de tudo, desde supérfluo, né? Até carnais. Ao mesmo tempo, a experiência mostra que nossos sentimentos exercem um importante papel em nossa motivação, em nosso comportamento. Quantas vezes não vimos pessoas fazendo coisas terríveis com outras pessoas porque seus sentimentos foram feridos? Pode ter pessoas que falam assim: olha, tem pais que não conseguem beijar um filho, não conseguem dizer para um filho que ama, e esse filho vai ficar igual, porque não aprendeu que pode colocar para fora seus sentimentos de amor, de gratidão. Ou quantas vezes alguém já teve de ser hospitalizado, depois de vários anos tentando desconsiderar seu modo de sentir, porque a depressão, a dor, a doença, a enfermidade, por falta de perdão, vem e toma conta, e transforma, talvez, muitas vezes, em tentativa de suicídio. Sabe, minha querida, limpe teu coração o mais rápido possível. Não tente apertar ou não ter limite com pessoas. Cada um deve fazer a sua parte, sim. Os sentimentos não devem ser desconsiderados, nem encarados com culpa. A palavra de Deus diz que devemos dominar os sentimentos e ter consciência deles. Muitas vezes podem motivar-nos a fazer coisas boas. A compaixão do bom samaritano levou até a israelita ferido. Aqui em Lucas 10:33. O pai encheu-se de compaixão pelo filho perdido e abraçou-o. Lucas 15:20. Muitas vezes Jesus teve compaixão das pessoas a quem ministrava. Mateus 9:36. E diz que na compaixão os milagres eram muito maiores. Os sentimentos vêm do coração e podem revelar em que condição se encontram seus relacionamentos. Eles dizem a você se as coisas estão indo bem ou se existe alguma dificuldade. Ah, minha querida, se você se sente amada, amado, as coisas provavelmente vão bem. Se você se sente irritado, deve haver alguma dificuldade que precisa sim ser resolvido antes que isso exploda. Mas a questão é, seus sentimentos, a sua responsabilidade, é você que deve assumi-las e entendê-las, que as dificuldades são suas, para que possa começar a buscar uma resposta, para que elas sejam
resolvidas, e resolver isso e não deixar que isso cresça dentro de você, isso exploda futuramente numa separação, uma divisão, em coisas ruins. Há tempo ainda, há tempo, minha amada. Vista agora essa compaixão de Cristo em você e haja solução, sim. Querido Deus, queremos experimentar as bênçãos que o Senhor tem a cada um de nós. Quando você lê a palavra, querida, você vê um princípio recorrente, que obedecer ao Senhor nos traz bênção e desobedecer nos traz infortúnios, tristeza, peso. Às vezes você pensa nas bênçãos apenas como bens materiais, mas sabe que os maiores bens que vêm do Senhor são muito mais valiosos. Deixa o Senhor fazer na tua vida, na tua família. Que dinheiro ou posses pode pegar o lugar do Senhor? Você é abençoada com alegria, paz no coração, com dons espirituais, vale muito mais. Família, amizade, confiança na vida eterna. O Senhor geralmente não te deu conta que você, querida, Ele não leva em consideração o tempo da ignorância. O Senhor te dá hoje sabedoria. Você não tem, muitas vezes, como obter os seus dons. Mas você merece hoje do poder de Deus. Que Deus traga a você perdão, que você tenha limite na sua casa, que você, com o teu coração bom, com a tua alegria também, outras pessoas vão ter limites. O Senhor agora, sem restrição, Ele te ama. Obrigada, Senhor, pelo coração transbordante que o Senhor dá agora a você, amada. Gratidão, e que leva você a cada dia mais a obedecer, a guardar os conselhos do Senhor, os mandamentos do Senhor, e que se você se afaste das coisas ruins e pegue-se o que é certo, e que você mantenha-se a presença do Senhor na tua casa, no centro da tua atenção. Em Salmo 84:11 diz: porque o Senhor Deus é um sol, é escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará o bem algum aos que andam em retidão. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem a quem a ti põe a confiança, que a confiança esteja no Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, amém. Eu sou a pastora Fátima Rodrigues, da Igreja Luz do Senhor é Paz. Nosso projeto chama-se Amar, Associação de Mulheres que Amam Resgatar. Deseja receber a palavra diariamente ou pedir de orações? Mande pelo WhatsApp 419-9926-5960. E não deixe de visitar-nos nas redes sociais. Deus abençoe. Um beijo em seu coração.